Sem brincadeira. Isso que eu vou falar neste vídeo aqui pode e vai, se você ainda não conhece, salvar a tua vida, vai mudar a tua vida. E não tô brincando, é sério. Então, fica comigo aí. Tá legal, pessoal? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Thiago e vamos lá. Hoje vamos falar, que eu vou falar com vocês de uma coisa que é incrível. Parece que tá à mostra. Quando eu falar, tu vai ficar assim, normal, eu já sabia, já via. Mas não vê. É incrível, tu vai sentir isso. Não tem quando alguém fala uma coisa que tu vê assim, caramba, tava aqui, é óbvio, como é que eu não via isso? Isso eu senti também com investimentos. Pô, tava aqui, os caras estão comprando, tem um cara ali, tem 3, 4 casas. E como é que eu não tenho? Ele já aluga, aluga. Então, aí quando tu vê isso, tu vê assim como funciona, tu entende que alguém já te explicou ali. Aí tu, cara, não tá bem aqui, você não vê, né, cara? Mas é isso que tu vai sentir quando eu te falar aqui, uma coisa sensacional que pode e vai mudar a tua vida se você colocar em prática, tá? Então, vamos lá, direto ao assunto. E é uma coisa que não ensina nas escolas, e aí eu fico, pô, se você parar pra pensar, é muito tempo que tu passa na escola, cara, muito tempo, imagina aí, entra no jardim, Jason, ou então aí depois tem a primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Não tô falando que não deveria e tal, tô falando que é muito tempo, assim, e deveria resumir mais, tá? Deveria ser só uns 4, 5 anos, até o ginásio, ou até o ensino médio, não sei. Eu acho muito tempo, por exemplo. Aí, enfim, até o ginásio são no mínimo o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, 4 anos, né? São 8, 7. Pelo menos no meu tempo era. Agora, antes era série, oitava série, sétima série, agora é ano, né? Então, mudou um pouco aí, que agora parece que a quarta série é quarto ano, quinta série é quinto ano. Acho que mudou só a nomenclatura, não sei direito, tá? Mas continua sendo grande, continua sendo único, porque tem a ver com a idade também da criança, né? Aí vai e tal. Aí depois tem o ensino médio, tá? Então, são 8 ali no ginásio, do pré ao ginásio, né? E aí, mais 3 no ensino médio, já dá 11 anos. É, ó, 11 anos. Daí, nós vamos te empurrar pra faculdade. Mais 4, 5 anos, fato, né? 11 mais 4 já dá 15 anos. E às vezes tu termina a faculdade e não sai com... Tu não sai com isso aqui que eu vou te falar. Caraca, mano. Então, bora lá, para não ficar te enrolando, né? Que às vezes pode parecer isso, mas não é. Precisava falar essas coisas. O que é isso que eu vou te falar nesse vídeo que vai sim mudar a tua vida? É você ter uma identidade profissional. Tá vendo? Tu termina o ensino médio, tu termina o ginásio, tu termina às vezes até faculdade e não tem uma identidade profissional, uma coisa que te identifique. Que as pessoas olham e falam, fulano tal o quê? Ah, fulano tal é isso, ah, fulano tal é aquilo, ah, fulano tal faz isso, ah, fulano tal faz aquilo, entendeu? Normalmente, quando a pessoa termina o ensino médio, ela não tem. Vou falar até o ensino médio, né? Pra não ficar me julgando que a faculdade se formou e tal. Só se formou, tem um diploma, um papel. Mas não tem isso que eu vou te falar aqui. Então fica comigo aí que tu vai entender. E é perigoso você demorar muito pra ter isso, tá? E não precisava. Por isso que eu te falo, tá? A escola tá muito tempo, muitos anos. Não precisa disso tudo. Não precisa. A gente sai, não aprende geografia, não aprende nada disso. Tanto que tu vai aprender é fazendo, é na prática. É só quando tu quiser mesmo. Tu vai aprender, não é indo lá assistindo, não é. Tá? Já expliquei isso no outro vídeo. Isso de você ficar sentado olhando, tu não vai aprender, entendeu? Ou às vezes tu fica só ali, às vezes tá conversando, às vezes tá no celular. Não tá aprendendo, só aprende fazendo, enfim. Então é muito tempo ali, perda de tempo. Eu posso falar isso, tá? Eu posso, né? É perda de tempo, é muito tempo. Não tô falando que escola tem que acabar, tô falando que tem que mudar, tem que melhorar, tem que se aprimorar, se desenvolver. A escola em si, o sistema, tá? Enfim, mas eu acho muito ano até 8 nada, até o ensino médio. Mas voltando. Tu precisa ter uma identidade profissional, uma identidade que te defina como um profissional, como alguém para o mercado de trabalho, alguém para a sociedade, entendeu? Muitos saem, né, como eu falei, sentem isso, que é um perigo. Então, se você tá vendo esse vídeo e tem filho, tá na escola, já vai entender, já vai melhorar teu filho, tá? Para não deixar também cometer esse erro. E o que é isso? É tu ficar bom em algo. Então, assim, todo mundo tem algo que se identifique e tem algo que é melhor, que tem habilidade melhor. Às vezes a pessoa tem habilidade, eu vou pegar coisas aqui, tá vindo na minha mente. De cantar, cara, percebe, tem pessoa que canta melhor. Já canta, tem a voz afinada.
Não que tu não possa melhorar isso, pode melhorar, tá? Mas tem gente que já tem essa habilidade. Tem gente que já tem a habilidade, por exemplo, de desmontar coisas, desmonta e monta criança e tal. Desmonta e monta, ó, já é uma habilidade. Tem gente que já tem outras habilidades de conversar, de dialogar, de ter amigos. Tem gente que já é mais radeiro, tem habilidade já de mais ali de leitura, de escola e tudo mais. Então, todo mundo já tem um pouco mais ali desde quando nasce, tá? Isso aqui eu tô falando desde pequeno. Então, tem como sim os pais observarem, tá? Porque normalmente a criança mais fácil que onde o pool não é, né? Os pais observarem, já ele tem essa habilidade. Já põe num curso técnico de alguma coisa, por exemplo, curso de cabeleireiro. Por exemplo, a menina tem uma habilidade X, já põe no curso de cabelo, vê, observa, vê se gostou. Põe na natação, observa, vê se gostou. E pros meninos, põe na eletrônica, observa. Hoje em dia tem robótica, né? Põe na robótica. Então, cara, isso aí vai ajudar muito pra quando a pessoa crescer, gostou, continua e faz aquilo, era ser alguém quando crescer, tá? Ser alguém, devia estar chorando. E não ficar perdidos, dependendo só de escola, porque, por exemplo, se você for observar, normalmente as pessoas que terminam a escola, ensino médio ali, já precisam trabalhar, né? Tá com seus 18 anos, já quer começar a trabalhar. E aí, às vezes, fica colocando currículo. Aí vai ser tipo assim, entendeu? Vai ficar meio jogado, tá? É ruim de ser assim, cara. Você fica meio jogado, fica dependente, dependendo de começar, aí sim ser um profissional em algo, né? Porque você pode começar, vou começar a ser vendedor ali na loja. Aí, digamos, tu fica ali 1, 2, 3, 4, 5 anos, 7 anos. Ah, beleza, tu agora é vendedor. Tu tem que entender isso, porque, por exemplo, se tu passa 5 anos, 7 anos, 10 anos como vendedor, cara, é isso que tu é, vendedor. Quando tu sair dali, tu vai ter muito mais chance de ser vendedor em outra loja. Ou então trabalhar pra ti, tá? É isso que acontece. Então, assim, se tu trabalha, por exemplo, muito tempo de telefonista, telemarketing, alguma coisa, olha, sentado atendendo o telefone, tá, tá. 5 anos assim. Quando tu sair e quiser arrumar um outro emprego, tua chance é de conseguir isso daí. Telemarketing de novo, telefonista. Claro, ele pode conseguir outro, mas tua chance maior de conseguir sair, porque é o que te define no teu currículo, entendeu? Mas quando você já entende isso e começa a se melhorar em outras áreas, tipo assim, investir, faz o curso técnico, faz o curso profissionalizante, tu começa por, mas sabendo, cara, não é só correr atrás de emprego, entendeu? É sabendo o que tu quer, o que tu faz, tu já se identifica. Agora eu vou falar de mim, por exemplo, o que que aconteceu comigo? Eu era pequena, minha mãe comprou um computador. Isso era muito tempo, não era nem muito fácil comprar computador, mas ela era da educação, comprou, isso foi a melhor coisa. Aí eu comecei ali a gostar do edição de vídeo com o Movie Maker, um programa que já veio com o computador do Windows, já vi. Se eu não me engano, nessa época, o Windows. Ah, não vou lembrar o Windows. Qual era o Windows? Não sei se era o Windows profissional. Não lembro, mas era um bem, cara, bem antigão. Enfim, antes do Windows 7. Antes do Windows XP, né? Antes do Windows XP, enfim. Aí eu fui editando vídeos, gostei, né? Com slides de imagem, foto, fazendo, gostei daquilo. Aí dali, do vídeo, eu gostei. Dali fui pro Vegas, dali, que é um outro programa, aí já é um pouco melhor. Sony Vegas. Dali também fui pra CorelDRAW, já é só imagem, Photoshop. Eu mesmo, sozinho, em casa, pá, 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 estudando. Não tinha internet, não tinha YouTube, e me virava. Ia fazendo, errando, fazendo, errando. Aí sim fiz alguns pequenos cursos de design gráfico, né? Que era só pra aprender o código. Era bem básico, um curso bem básico, coisa que eu já sabia. Tipo assim, mas ajudou também, né? Curso. E aí, mas foi só isso. Aí fui, fiz, aí também edição de vídeo gostei demais e fui fazendo. Cara, isso, eu fiquei bom nisso e acabei virando isso. Design e editor de vídeo. Acabei virando isso. E isso me abriu portas de emprego, acredito. Então, assim, de uma coisa que eu comecei brincando, gostando, gostei e fui fazendo. E aí me abriu portas de emprego. Mas se eu ficasse dependente só do ensino médio, eu sou formado em administração, ou só da administração, não ia ser tão fácil. Por quê? Por exemplo, hoje em dia formam muito administradores. O que que diferencia um do outro? Nada. Ali, que formação, nada. E se tu termina o ensino médio, todo mundo termina o ensino médio, não é nada, mas ninguém só terminou o ensino médio, o ensino médio. E ele e multidões, entendeu? Então, assim, tu tem que ter uma habilidade, uma coisa que te defina. E aí tem que ter um pouco de cuidado nisso, pra tu não ficar só correndo atrás do emprego, porque tu pode acabar fazendo uma coisa que não gosta, que não quer, entendeu? Eita, tá chorando. Esse cara tá querendo que eu vá lá. Então, tu tem que ter isso em mente para tu poder melhorar a tua empregabilidade. É um termo que te usa para quem consegue emprego mais fácil.
Mas o mais importante que é tu ter uma coisa que te identifique, tá? Por exemplo, eu tenho um irmão que ele simplesmente só fez, enfim, ensino médio, faculdade e tal. E pronto. Aí não tem, cara, não tem nada assim que defina ele e tal. Que ele diz assim. Eu conheço também uma amiga também, que ela também não só fez ensino médio, até fez a faculdade, mas é tipo assim, pedagogia. E aí, e nem terminou, nem concluiu. Aí, tipo assim, quando a pessoa olha pra ela, o que que é? Vai trabalhar de quê? Não dá. As empresas que aparecem pra ela, quando aparecia, é tipo assim, atendente, só aquela pessoa ali que fica ali atendendo, só aquela coisa mais, entendeu? Mas quando você tem uma coisa que te define uma habilidade, que te define como profissional, aí tu consegue colocar isso no teu currículo, tem como tu se vender, que eu falo assim, tua habilidade para conseguir um emprego mais fácil, que é gravando vídeos, mostrando tu atendendo, atender o cliente, mostrando, vou dar exemplo, por exemplo, tem uma habilidade que aí a menina a mulher manicure. Começou a fazer, porque gostou e foi fazendo, gostou daquilo, né? E se interessou e foi fazendo. Daqui a pouco aparece uma amiga, faz, e ela faz. Ali depois aparece outra e faz, começa a fazer de graça, depois começa a cobrar. E aí ela pode pegar e começar a gravar. E bota lá na rede social dela. Pronto, já vira uma profissional. Quando ela quiser um emprego, ela não vai ficar perdida, já vai ali no salão. Ó, eu faço isso, eu sou isso. Cara, abre portas muito mais rápido. Se ela não quiser, fica trabalhando para ela mesma. A mesma coisa vale pro cara. Então ele começa ali a mexer com a eletrônica, ou então conserta o celular. Ele mesmo compra o curso, começa a fazer, começa a abrir celular, começa a ter isso. E aí daqui a pouco aparece um amigo, cara, meu Deus, isso, que sabe, ele sei, ele vai, conserta de graça ali, né, um amigo dele. Aí o amigo dele vai, conhece uma outra pessoa que vai e indica, ó, o fulano não faz, cara, ele consertou o meu. Aí quanto é que ele cobra? Não sei, bora ver com ele. Aí vai, começa a cobrar e começa a divulgar, e aí aquilo ali vai, daqui a pouco ele começa a gravar vídeos mostrando e o serviço dele atendendo, e daqui a pouco daqueles vídeos abre portas de outros clientes. E se ele tiver cansado daquilo e quiser um emprego fixo, ele pode ir também numa empresa, assistência técnica, e conseguir um emprego. Assistência técnica de celular, aquela coisa, e tipo, pode ver onde que ele consegue. Mas ele já vai ter um caminho, ele vai ter muito mais facilidade, ele já não vai ficar assim. O cara não vai pensar em botar ele como limpar o chão ou vendedor, porque tá desesperado. Não vai, cara. O cara tem uma habilidade, entendeu? Isso aqui é muito importante. Isso aqui tem que ter, é no ensino médio, na escola, tem que ter. Claro que tem, já ouvi falar, minha mãe é da educação. Então eu consigo ficar sabendo, assim, de algumas coisas que estão acontecendo. E já ouvi falar que tem escolas que estão juntando isso, né, escola, ensino médio e tal, com o ensino técnico. Então a pessoa já sai com o técnico. Aqui, sim, já tem, né, que é o IFMA faz isso com o Instituto Federal, né, já tem isso, já é o curso técnico, mas é mais pro curso superior, né. Ah, não, tem pro ensino médio também, então deve ter. É muito importante, porque a pessoa já sai, né? Fazendo, já sai com habilidade. Então, o que que tu faz? O que que tu sabe fazer na prática? É isso. A pessoa já faz. Então, se o cara é cabeleireiro, ou a moça é cabeleireira, ou é eletrônica, conserta a TV, conserta, enfim, cara. Ó, uma coisa que tá crescendo muito, TV, tela plana, né? É, né? Mas tem outro nome que eu ia falar, esqueci. Mas, enfim, assim, o desenvolvimento da TV, né? Pra onde tá indo. Pode analisar isso já se aprofundando aqui. Por exemplo, outra coisa também que tá crescendo muito é IA. Então, assim, se você tá me ouvindo aqui agora, né, tá meio perdido, cara, uma coisa que se tu tem aptidão, uma vontade e gosta daquilo ali, te aperfeiçoa em IA, inteligência artificial. Vê um pouco de tudo no início, mas acha um caminho pra ti, por exemplo, é imagem, é vídeo, entendeu? Onde tu vai se aprofundar mais, fica melhor. Mas se tu puder também, faz um pouco de tudo. Porque, por exemplo, eu fiquei bom um pouco de tudo. Vídeo foi que eu comecei, mas depois fiquei com design, depois imagem. Aí depois vídeo com efeitos, que eu fazia o After Effects, né? E enfim, aí fui aperfeiçoando. Também comecei a ver um pouco de 3D, né? Que era o cinema 4D, se não me engano, não, mas não entrei muito. Mas fiquei mais em vídeo e edição de vídeo. Aí comecei a edição de vídeo para empresas. E daí surgiu a design, que eu já falei nos outros vídeos, entendeu? Então eu juntei vídeo com arte, com foto, com imagem e divulgação. Aí juntei a minha parte de administração e minha vontade mesmo, que era falar de negócio, marketing, que é o meu ponto mais principal assim, de conhecimento. Juntei isso na agência, na empresa e criei e deu super certo. Então eu fazia vídeo, edição de vídeo e mais só com estratégia para venda, que era o marketing, entendeu? Então usei isso gestão de mídia social e aí comecei a fazer isso e foi o que me ajudou. Agora, se eu nunca tivesse feito, se eu não tivesse essa habilidade, se eu tivesse esperado no curso alguém aparecer e tal, eu mesmo, ó, fui sozinho, fui atrás, gostei, me aprofundei.
E investir e tal. Ah, eu já tive uma empresa de fotofilmagem, fazer fotofilmagem de casamentos. Essa foi a primeira empresa que eu tive, minha mesmo, né? Primeiro negócio, viajava, fazer fotofilmagem de casamento e tal. A edição entregava, cara, sensacional, de igrejas, fazia vídeos. Então, assim, tu precisa ter isso, não é uma coisa assim, cara, não fique dependendo só de escola, de faculdade, não fique, cara, se você quer, de novo, tá? Não fique, homem, mulher, moça, menina, menino, não fique, vá atrás, lute, busque. Então, assim, tu tem a chance de pegar os conhecimentos aí da internet e já entrar numa coisa certa que tu se identifique. Ah, pô, eu gosto disso aqui, isso aqui dá muito certo, dá dinheiro. Faça. Por exemplo, edição de vídeo para o YouTube. Tem gente aí que já tá belegando as edições, precisa contratar. Então tu começa a fazer, começa a divulgar assim, que uma hora alguém acha teu vídeo, uma hora alguém vai e vê e te indica ou te chama, te contrate, entendeu? Tem aí a 99 pila pra você já ir cadastrando teu perfil. Qual é a outra mesmo? 20 pila, na verdade, né? É 20 pila, aí a outra Orkana. Eu acho que é Orkana, que você pode ir lá se cadastrar e divulgar. Ah, eu faço isso, gente. Eu faço edição de vídeo, faço edição de foto. Tem isso. Então, assim, edição de criação de vídeo e com IA, entendeu? Então, essa é uma dica, mas assim, o que tu não pode deixar de fazer é isso, cara. Ter uma profissão, ter algo que te define. Ó, uma coisa que eu acho muito bom pra você que é homem e não ficar muito perdido é cabeleireiro. Se tu se identificar, cara, pensa aí, cabeleireiro, tu cobra 30, R$ 50 no corte. Aí tu atende, por exemplo, 10 pessoas no dia, que dá, né? Talvez não no início, mas depois dá no mínimo 10 pessoas por dia. Imagina aí a R$ 50. Então 10 vezes 50 dá o quê? R$ 500 no dia. É, R$ 50, 10 pessoas, R$ 500. Tá vendo? Então assim, tu já não fica parado, perdido, dependente de empresa que vai te contratar, não sei o quê. Então até quando você for contratado numa empresa, tendo noção disso que eu tô te falando, você já vai ficar assim, é isso que eu quero. Se eu ficar muito tempo aqui, é isso que vai me definir. Tenho que tomar cuidado. Ou se eu ficar aqui, eu tenho que fazer outra coisa também, porque já que não é o que eu quero, e eu não vejo futuro, eu tenho que ficar aqui para pagar as contas. Mas eu já me aprimoro em outra coisa, não fique parado, entendeu? Você já tem isso em mente, tô sabendo isso aqui que eu tô te falando. Então, isso aqui é muito importante, é muito poderoso e você tem que ter. Então, se você tem filho também, já pensa isso, cara, como tu vai botar ele? Se é menino, né? Como que tu vai já empurrando ele conhecimentos, habilidades, para ele ter habilidades e definições técnicas para poder não ficar também jogado, perdido e poder chegar lá na idade adulta, 18 anos, começar a trabalhar, e ele ter algo para dizer. Por exemplo, se tu botar ele com 14 anos, 15 anos no curso de cabeleireiro, se foi ele, né? Um menino. Aí ele chegou a 18 anos. Talvez ele não mostrou muito e tal, mas também não ficou. Não achou ruim. Aí chega lá 18 anos, porque não arrumar emprego. Ele já tem um curso de cabeleireiro. Já tem como ele dizer, ó, eu tenho um curso, eu fiz, eu sei cortar e tal. E começa a aprender, entendeu? E claro, ele pode começar a cortar de graça pros amigos e tal, fazer testes pra eles se divulgarem e aperfeiçoando, né? Mesma coisa menina, se for menina também. Aí tem mais opções até que eu consigo lembrar assim, tem. Que pode ser manicure, pode ser cabeleireira, pode ser habilidades que eu tô falando, tá? Pra pessoa que aprofundar, tá? Ah, que mais? Pensei que tinha mais, mas só tem um manicure e cabeleireira. Mas enfim, você entendeu, né? Dá pra você também já ir pensando, pra não esperar ela, deixar ela, tô na escola. Aí, coitada, vai chegar, ou coitado, né? Vai chegar lá 18 anos, terminar o ensino médio e não ter nada, e ficar atrás de emprego, aí conseguir os piores empregos, porque, pô, pensa aí, não tem outra coisa, não tem outra coisa, tem que fazer outra coisa, tem que ter outras habilidades, entendeu? Então tem que ter, senão vai ficar correndo atrás de emprego, vai ficar disputando vai, 1.000 pessoas numa empresa. E ainda pra ser, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Vai ficar passando necessidade. Então é perigoso. Então você que é pai e mãe, tem que ter isso em mente e tem que já pensar antes, e não é difícil. Tá em dúvida? Pergunta no chat GPT, pergunta pro Google, vai lá, pesquisa, tal, pra lavar, entendeu? É assim, cara. E aí sim você vai e ajuda teu filho. Não deixa ele chegar lá no ensino médio, terminar o ensino médio e ficar de perna pro ar, entendeu? Aí às vezes muitos pais reclamam, meu filho não trabalha, meu filho não trabalha. Cara, não fez nada, ele não sabe nada, ele ficou na escola, ele seguiu o que tu falou. Tu não mandou ele pra escola? Ele ficou na escola, e aí?
Não tem lá, não ensinam nada, cara. E quando ensina, tem muita bagunça, muita zoada. Às vezes o professor também não tá nem aí. Então deixa a sala bagunçada, deixa usar um banda. E a escola do filho vai estar ali, viu? Tem um, às vezes, um aluno doido ali, um aluno rei que não quer nada, andando em frente. Tem isso, cara. Não tem pra onde correr, não. É horrível. Escola horrível. Tô brincando, tá? Sim, se tu for parar pra pensar, não dependa só isso, cara. Eu sei que é obrigatório e tal, tem que ir, mas não dependa. Não. E procura colocar aí na escola boa, né? E não dependa, tá? Foco, ajuda teu filho, porque senão vai ser complicado. Eu, se não fosse eu sozinho, a mãe ter comprado o computador e eu. Ninguém mandou, não. Eu que vi, gostei de vídeo, eu fui fazer. Eu tava ferrado, não. Eu tava ferrado. Ou então eu teria que entrar numa empresa grande, uma fábrica, por exemplo, e crescer ali dentro, que aí dá mais pra crescer, né? Em fábrica dá, empresas maiores, tá? E aí ter uma profissão dependente dali, daquela empresa. Tem um amigo meu que virou, ele trabalhou na empresa de revenda de cerveja, né? E aí ele cresceu ali dentro e virou supervisor. Então ele é vendedor e supervisor. Tem essa experiência. Aí pra ele conseguir outro emprego, ele até tentou e tal, e outros não conseguiu, mas qual foi que ele conseguiu? Vendedor. Ele só não queria mais de cerveja, mas já abriram portas de cerveja. Outras fábricas querendo contratar ele. Ele que não queria mais vender cerveja, porque é puxado e tal, enfim. Mas ele conseguiu de vendedor de uma empresa de faz serviços de energia, né? Então, essas empresas, tipo a energia que tu tem. Isso, é uma empresa, né? Que faz esse serviço. Todo lugar tem um nome diferente, tal, empresa diferente. Aí ele conseguiu numa dessas empresas de energia. Com o que é? Vendedor. Tá entendendo? Então, isso aqui é muito importante, cara. Se tem um filho pequeno, ou. Falei, cara, de novo. Mas tu entendeu? Então, isso aqui é muito importante. Tem um filho pequeno, uma filha, pensa o que tu quer um melhor pra ela ali, pra ele. Aí tu já pensa, já e vai empurrando. Não força. Bota no curso, vê se a pessoa sentiu. Ó, outra dica extra pra acabar, que já tá muito grande. É, nunca imponha, nunca obrigue. Porque a criança pequena, se ela sentir que tá sendo obrigada, ela tem uma barreira, já cria uma barreira mental naquilo. Ela já vai criar um repulso. Então, assim, por mais que ela fosse gostar, ela não vai gostar mais porque tu tá impondo. Então, tu tem que aprender uma coisa que tem no livro Lei do Triunfo e Quem Pensa Enriquece, que é sugestão, poder da sugestão. Então, tu vai só sugestionar. Então, um curso, muito legal, quer fazer? Te inscrevi, começa amanhã, já inscreve o nome. A fulana de tal fez. Aí tu pega o nome de um personagem, alguma coisa assim que ela gosta, ou do amigo, entendeu? E fala, fulana fez, uma atriz, um ator, um cantor que ela gosta, fulana fez, tal. Fez nada, fez, mas quer fazer semana, tem inscrição, já paguei. Vai lá, faz um dia, uma semana, entendeu? Vai tentando sugestionar, vai tentando fazer ela entrar naquele mundo, ela ou ele, tá? E aí ele vê se que ele gosta, ele vai fazer o curso, terminar e tal, enfim, tá? Isso aí serve pra tudo, entendeu? Sugestão, aprenda a sugestionar, não force, não obrigue, não... Cara, isso não funciona. Não funciona, entendeu? Por isso que escola não é tá errado. Aí embaixo tem questão palmatória antigamente, né? É errado, cara. Ó, teu filho pequeno, mesmo que ele comemore. Por quê? Ele vai se sentir bem. Ele se sentiu bem fazendo o quê? Lendo. Ele se sentiu bem fazendo o quê? Fazendo matemática. Ele se sentiu bem fazendo o quê? Português, sei lá o quê. Entendeu? Errou, tu sabe. Mas tu comemorou, ele se sente bem. Ele, cara, eu sou bom nisso. Entendeu? Aí ele pega gosto, aí ele aprende. Entendeu? Entende isso aqui que tu vai salvar teus filhos, salvar teu celular, isso. Então ele vai se sentir bem em estudar. Porque normalmente é ao contrário. Ele vai lá, aí erra. Prova é uma besteira. Põe isso na cabeça. Prova é uma besteira. Não bata no seu filho por causa de prova. Tirou 4 na prova. Cara, besteira. Prova, o professor foi lá e inventou. Ele pode sacanear a prova também. Enfim, cara, é uma besteira. Eu já fui professor, tá? Eu via lá e botado questões, entendeu? E aí, a pessoa respondendo errado ou certo, quer dizer que ele é menos ou mais. É besteira. É simplesmente não sabia, simplesmente não estudou, cara. Se ela sentasse e estudasse, ela respondia. Quando você quer, você vai lá e fala, entendeu? Então, não é, e pô, não tenha pressa, não tenha pressa. Tem um monte de gente aí, 30 anos, que tá desempregado, 30, 40 anos, desempregado, não sabe o que fazer, porque não tem isso que tu tá te falando. E outra, sabe ler, sabe escrever. Então, assim, não tenha pressa com teu filho, tem 4, 5, 10 anos, não sabe ler. Cara, não tenha pressa. Não precisa apressar, entendeu? Vai, ó, vai com cuidado, vai mostrando, vai brincando. Compra jogos de brincadeira, de leitura, de coisa, desde pequeno, entendeu? Pra ser divertido, tem que ser divertido. Não, errou. Você acertou, muito bem, parabéns. Comemora com ele, uma criança, entendeu? Aí ela vai gostar, vai aprender a gostar daquilo ali. E não vai ter repulsa.
Esse que é o perigo, você mandar impor, cria repulsa. E essa repulsa da criança, que cria essa barreira, impede dela evoluir daquilo, porque quando ela lembra daquilo, ela lembra da dor, ela lembra do estresse, lembra daquela situação ruim, aí ela não avança, não avança, não quer nem saber. Eu já vi isso acontecer, entendeu? A gente chama de psicologia reversa. Então, é isso. Cara, 24 minutos, é isso. Então, deixa aí no comentário, como de costume, se você o que que você achou dessa dica? Se você já sabia, se não sabia, se não sabia, se abriu tua mente, que eu espero que sim, se eu te ajudei de alguma forma. E se chegou até aqui, não esquece de deixar o seu curtir. Eu sou o Thiago e te vejo no próximo vídeo. Tchau.